bem, pessoal, chegamos aqui no tópico entrada e saída, né, da nossa aula aí de variáveis, entradas e saídas. Bom, muito importante esse tópico que eu vou mostrar para vocês, tanto do printf quanto do scanf, para que a gente possa aí, fazer uso dessas duas funções, né, ao longo aí do nosso curso. Então, printf e scanf vocês vão usar em todo o programa que vocês elaborarem, né? Porque nós estamos falando de entrada de dados no scanf e saída de dados com o printf. Então, o printf, se você fazer uma tradução aqui, ó, o print aqui é de escreva, né, é de imprima, é de mostre. Então, é uma função para você exibir dados para o usuário. É a saída, a informação. Quando que a gente usa printf? Quando eu quero pedir para o usuário digitar alguma coisa, quando eu quero mostrar o resultado de uma operação, né, que eu realizei, né? Geralmente é nesses casos que você vai estar utilizando o printf. Importante destacar que para utilizar o printf, pessoal, nós precisamos incluir a biblioteca stdio.h. O printf ele é uma função que está dentro dessa biblioteca. E o printf, né, para você imprimir alguma coisa, você precisa especificar para a função o que você quer imprimir. Então aqui nós temos aqui o protótipo do printf. Olha, ele recebe aqui, ó, dois parâmetros, né? Os parâmetros dentro da linguagem C, né, eles são separados por vírgula. Então esse é um primeiro parâmetro e esse daqui é um segundo parâmetro. O primeiro parâmetro ele vai receber aqui, ó, os caracteres que serão escritos na tela. Então tá aqui, ó, o que vai ser escrito na tela está aqui nesse primeiro parâmetro. O segundo parâmetro, quando a gente especifica os caracteres aqui, a gente vai usar alguns comandos de alguns formatos, que é o %C, o %D. Então, se eu usei algum formato, né, dentro da minha string de controle, eu preciso falar qual que é o valor que eu quero que o compilador substitua esse formato que foi utilizado. E o printf também, quase ninguém usa isso daqui, mas ele devolve a quantidade de caracteres que ele imprimiu. É interessante que você saiba que ele tem um retorno, mas a gente geralmente não utiliza o retorno do printf. Então vamos ver aqui o que é esses comandos de formato que eu falei para vocês aqui, ó. O que acontece? Como o printf ele tem que funcionar com qualquer tipo de variável, no momento de você fazer uma impressão, você tem que especificar para o printf se o que você quer imprimir é um caractere, se o que você quer imprimir é um inteiro, que é o %d e o %i. Se o que você quer imprimir é um ponto flutuante, é um %f. Então veja, associado ao printf, nós temos aqui os formatos. Dependendo do tipo de variável que você quer imprimir, você tem que mudar o comando de formato do printf. Vou mostrar para vocês aqui em exemplos que fica mais fácil. Então o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó, esse primeiro exemplo, ele nos apresenta aqui o printf sem comando, né, sem nenhum comando de controle. Eu quero que simplesmente que ele escreva olá mundo. O que vai acontecer aqui? Ó? Essa função vai pegar o que tiver entre aspas, tá? Importante aqui a gente delimitar entre aspas. Então faltou uma aspas aqui no final e vai imprimir isso daqui no terminal. Acabou o programa. Veja que aqui, pessoal, eu tenho aqui o meu primeiro parâmetro, correto? E esse primeiro parâmetro meu tem aqui um formato, ó. Então veja, ó, eu utilizei aqui, ó, um %s. O que esse %s significa? Isso aqui é um marcador para o printf. Então veja que aqui, ó, eu só tive um parâmetro. Aqui, ó, eu precisei usar a vírgula e especificar aqui o segundo parâmetro. O que é esse muito aqui? Ó? Esse muito ele não é nada mais do que o valor que eu quero que seja colocado no lugar do %s. Esse %s aqui, ó, é de string esse s. Então, o que quer dizer esse muito aqui? Ele é uma string na linguagem C. Então, o que acontece aqui? Ó? Esse muito, ele entra no lugar do %s. Tá ok? E aqui novamente, ó, aqui eu tenho um inteiro x. Então, veja, aqui eu tenho um int, uma variável do tipo inteira. Qual que é o controle que eu tenho que usar para imprimir inteiro? É o %d. Então, ó, eu quero que escreva na tela o valor de x é... E aí, quando o compilador encontra esse %d, ele pega o valor que você especificou aqui
e coloca no lugar do percentual D. Quanto que vale o x? Vale 10. Então ele vai escrever o valor de x é 10 lá no terminal. Ok, pessoal, a gente vai ver mais exemplos do printf no nosso código. Então, e agora? Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no scanf. Então, o scanf, ele é muito parecido. Bom, antes da gente ver o scanf, a gente vai ver aqui, ó, nós podemos utilizar caracteres de saída no printf, caracteres de formatação. Qual que é o caractere mais utilizado que nós vamos usar no printf, pessoal? Com certeza absoluta, vocês vão utilizar demais da conta o /n. O que é esse /n? Dentro do printf, quando você coloca lá o printf, deixa eu fazer aqui no modo texto que fica melhor. Quando você coloca o printf, então você vem aqui, ó, printf minúsculo, né, pessoal? Tá? Tem diferença entre minúsculo e maiúsculo. Eu tenho que abrir umas aspas e aí eu vou escrever aqui, ó, meu nome. Se eu colocar um /n, pessoal, o que vai acontecer isso aqui, ó? Se eu colocar um /n, eu estou dizendo para o meu comando printf para escrever meu nome, pular uma linha e escrever Paulo na linha de baixo. Então, isso daqui são caracteres de controle que permite você formatar a saída do teu comando. Tá ok? E aí, pessoal, como barra ele é um caractere de controle, então se eu quiser imprimir no terminal uma barra, eu tenho que colocar ela dupla. Se eu quiser imprimir no meu terminal uma barra, eu tenho que colocar ela dupla. Tá ok? As outras aqui a gente quase nunca usa, viu, pessoal? Muito pouco. A gente vai usar aqui o /n, o /barra, o /t nós usamos para fazer tabulações, mas é interessante que vocês conheçam todas aqui. Tá joia? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai partirmos aqui para o irmão do printf, que é o nosso scanf. Enquanto o printf ele mostra dados na tela, o scanf ele permite que você digite entrada de dados. Então o printf mostra, o scanf lê. E assim como o printf, ele tem uma formatação muito parecida. O primeiro parâmetro aqui é a string de controle. Então veja, no scanf você não vai escrever digite nada, você só vai usar as strings de controle. E depois, no segundo parâmetro, que é onde está esses 3 pontinhos aqui, nós vamos colocar quais variáveis eu vou estar armazenando o valor que eu estou lendo. Vamos aqui na prática. Ó. Da mesma forma que o printf, se eu quiser ler um caractere, eu vou usar o %c. Se eu quiser ler um inteiro, eu vou usar o %d ou o %i. Se eu quiser ler uma string, que são vários caracteres, eu vou usar o %s. Se eu quiser ler um float, eu vou usar o %f. Se eu quiser ler um dobro, eu vou usar o %ld. Tá ok? Então nós temos exemplos aqui. Ó. Aqui é muito importante a gente observar. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos um exemplo do printf e um exemplo do scanf. Ó. Declarei uma variável do tipo A. Declarei uma variável do tipo A, não, desculpa. Declarei uma variável do tipo inteiro chamada A. Então, isso daqui, pessoal, já me deu uma dica imensa. O meu scanf, ele precisa especificar que eu vou ler um inteiro. O %d, se vocês lembrarem da tabela anterior, ele representa o inteiro. E aí, eu preciso falar, bom, eu vou fazer uma leitura. Em que lugar eu vou guardar o que o usuário digitou? Eu vou guardar o que o usuário digitou na variável A. Então, olha, o %d vai ser o que eu digitar aqui dentro de inteiro, vai ser guardado dentro da variável A. E aí, esse E comercial aqui, ó, no scanf, ele é obrigatório. Então, anotem aí, E comercial só existe no scanf. E comercial só existe no scanf. E comercial só existe no scanf. Tá? Bom, e se eu quiser mostrar o valor que eu digitei aqui? Bom, se eu quiser mostrar o valor que eu digitei, eu vou usar o printf, porque o printf mostra. Então eu quero que ele imprima na tela para mim. O valor digitado é... E aí, o valor digitado está na variável A. Então eu vou colocar um %d para falar que nesse local aqui eu quero que imprima um inteiro e que o inteiro é o valor que tiver na minha variável A. Aqui tem um exemplo mais completo, pessoal. Tanto o scanf quanto o printf, eles permitem que a gente faça várias entradas. Então, olha, aqui eu estou pedindo um scanf que ele vai ler 1, 2,
3 inteiros. Né? Quais são as variáveis que vão receber o que for lido aqui, o que for digitado pelo usuário? Bom, as variáveis A, B e C. Então, como é scanf, eu vou colocar endereço de A, né, é o e-comercial de A, o e-comercial de B e o e-comercial de C. Então, o primeiro número que eu digitar vai ser guardado na variável A. O segundo número que eu digitar vai ser guardado na variável B. E o terceiro número que eu digitar vai ser guardado na variável C. Tá ok? Bom, se eu quiser mostrar os números que eu digitei, eu posso também fazer isso aqui no único printf. Ó. Da mesma forma, aqui eu tenho um marcador que é um %d. Esse %d aqui é o primeiro que está aqui dentro do printf. %d significa que aqui eu vou imprimir um inteiro. Ah, mas qual inteiro que eu vou imprimir? O primeiro que tiver aqui. Ó. Ah, então você vai imprimir um inteiro A. A é o inteiro? A é o inteiro. Ó. Ele é do tipo int. Então, esse valor que eu digitei foi guardado no A e aqui eu estou imprimindo ele. Ó. Então, eu estou pegando o A aqui, o valor que tiver nesse A, eu estou colocando aqui no primeiro %d. Aí o printf continua lendo, ele vai escrever esse B. Ah, encontrou outro controle. Esse aqui é o segundo controle que ele encontrou. Então, ele vai pegar aqui ó, o segunda variável que ele tem, vai pegar o valor que tiver na variável B e vai colocar no lugar desse controle. Depois ele faz a mesma coisa aqui, ó, que ele encontrou um terceiro controle. Ele vai pegar a terceira variável que está aqui, o valor dela e vai imprimir no lugar desse controle aqui. Ó. Então, se eu digitei aqui, ó, se eu digitei 5, 2 e 1, né? Se eu digitei 5, 2 e 1, ele vai imprimir aqui, ó, A 2.5, depois B 2.2 e C 2.1. Ok? Vamos ver isso aqui na prática? Para a gente finalizar essa aula. Então, na prática, está aqui. Ó. Criei para vocês aqui um scanner. Olha só, primeiro exemplo que eu falei para vocês. Vou digitar 3 números. Então, eu criei aqui a variável int ABC. Usei o printf para falar para o usuário o que eu vou fazer. É importante isso aqui. E aí, eu fiz aqui, pessoal. Ó. 1, 2, 3 %d. 1, 2, 3 variáveis. E aqui o que eu faço? Aqui eu mostro o valor dela. É exatamente aquele exemplo que nós tínhamos anteriormente. Então, vou fazer o que aqui? Vou compilar esse programa. Vou compilar esse programa. GCC scanner.c -o scanner. Nenhum problema. Agora, /scanner. Então, veja, digite 3 números. Então, eu posso digitar aqui, ó, o número 5, espaço 6, espaço 9. Quando eu der um Enter, pessoal, ele imprimiu aqui para mim, ó, o A5, o B6 e o C9, ó, que foi o que eu falei, o A5, o B6 e o C9. Aí ele parou aqui, ó, a execução. Porque ele mostrou para mim, digite uma letra e ele está esperando uma letra. Só que veja que o scanf da letra é um %C. Né? Então, eu declarei uma variável letra. Não esqueça que no scanf tem o endereço comercial. Então, o endereço comercial, o que eu digitar de letra, ele vai armazenar nessa variável. E aí, ele vai imprimir em seguida para mim. Então, se eu digitar a letra F, agora ele pediu para mim aqui, ó, digite um número de ponto flutuante. Ele está executando aqui, ó. E ele vai gravar esse número, ele vai armazenar dentro do F1. Então, veja, scanf tem e-comercial, float F1. O que eu digitar vai estar no F1 e depois eu vou imprimir aqui o conteúdo do F1. Tá ok? Para mim imprimir um float, eu preciso usar o %F. Né? Tá vendo que eu vou mudando o meu controle conforme é o tipo de variável que eu quero escanear ou que eu quero imprimir? Então, isso aí você tem que ter uma tabelinha do lado aí no começo, quando você estiver aprendendo, para você saber quais são os tipos. Então, eu vou digitar aqui, ó, 3.1416. Tá lá, ó. O meu valor é F, vale 3.1416. Agora ele está aqui, ó, digite outro número em ponto flutuante. E aí eu vou digitar. Vou digitar agora aqui, ó, o 10.98. E aí ele mostrou para mim aqui, pessoal. Veja que ele mostrou o primeiro aqui, ó,
10.98000 e aqui eu usei uma formatação diferente, ó. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, para mim poder ler um double, eu tenho que usar o LF. Então, o controle do double é o LF. Veja que o controle do float é o F. Eu coloquei um L aqui na frente. Aqui eu simplesmente mandei imprimir o valor que está no D1, que é um double. Então, imprima, escreva double D1, dois pontos, e imprima o valor. Caractere de controle, ele vai pegar o que está no D1 e vai colocar aqui. Aqui, pessoal, eu fiz a mesma saída, ó, só que eu mandei formatar. Então, veja, entre o percentual e o LF, eu coloquei ponto 2. O que esse ponto 2 significa? Imprima com duas casas aqui, ó. Ele imprimiu aqui embaixo para a gente, ó, o mesmo texto, só que com duas casas. Isso aqui é para você poder formatar a saída do teu printf. Tá joia? É isso, pessoal. Aqui só tem mais um segredo para vocês, ó, muito importante. Quando você faz, né, uma leitura, um scanner de vários inteiros, não é? E você precisa fazer em seguida a leitura de um char, veja que eu coloquei um espaço aqui, pessoal. Para que serve esse espaço aqui? Ó? Esse espaço serve para que o programa consuma, quando eu apertar o Enter, ele consuma o Enter e pare aqui para mim fazer a leitura. Veja o que acontece se eu tirar esse espaço aqui. Ó. Eu vou tirar esse espaço e vou compilar novamente o meu código. Então, GCC, scanner C, tracinho O, scanner. Olha, ponto barra, scanner. Então pede 3 números, eu vou digitar o 5, 6 e o 9. Quando eu der Enter, olha o que ele fez aqui. Ó. Ele imprimiu, digite uma letra e não esperou, não parou aqui para mim digitar a letra. Ó. Ele veio embora, ele está aqui agora, digite o número em ponto flutuante, ele está parado aqui. Ó. Por que ele não esperou eu digitar a letra? Porque quando eu apertei o Enter aqui, o Enter foi lido nesse scanf. Então para você não ter esse problema, basta você dar um espacinho aqui. Isso aqui é uma dica, tá? Se eu quiser interromper aqui no meu terminal, Ctrl C, dei o espacinho, compilei de novo o meu programa. E agora posso digitar os 3 números aqui tranquilamente, né? Que ele vai pedir para mim digitar a letra. E aí o fluxo segue normalmente. Ok? Até a nossa próxima aula aí, pessoal.